Bom dia, bom dia, bom dia, amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma historinha aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, a história de hoje, gente, ela até me passou pelo e-mail e pelo WhatsApp, porque ela me conhece, então ela me mandou pelo WhatsApp. E na hora eu até fiquei perguntando assim, nossa, mas espera aí, essa história é sua? Porque eu sabia mais ou menos, né, o que estava acontecendo, mas não tinha noção da gravidade que estava acontecendo. Então vou ler para vocês aqui agora. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e não esquece de ir lá no meu segundo canal, Mundo da Dani. Gente, lá nós temos histórias menores, são histórias também, normalmente está saindo sábado e domingo, então vocês têm Dani todos os dias. Mas lá, sábado e domingo, às 7 horas da noite aí, horário de Brasília, 6 da tarde, eu tô colocando lá. Então são mais situações, mas não deixam de ser historinhas também, tá? O pessoal tá gostando bastante, fico muito feliz. Então no canal Mundo da Dani, tá aqui embaixo no box de informação. E também mandar a sua história, dani@hotmail.co.k, tá passando aqui na telinha. E vamos lá para a história de hoje. Oi, Dani, tudo bom? Então, em 2019, você contou a minha história. E eu acho que eu nunca tinha te falado isso. Por quê? Porque eu já conversei com ela várias vezes e eu não sabia que a história que eu tinha contado era dela, vocês estão entendendo? Porque eu mesmo falo para as meninas, querem mandar em e-mail anônimo, pode mandar, tá, gente? Não tem problema nenhum. Eu sei que muitas mandam as fotos para mim, querem que eu veja, mas se você também quer mandar absolutamente anônimo, não tem problema. Bom, eu estou ainda vivendo uma história desafiadora e vou te mandar um resumo. Eu sinto que é chegado o momento de contar minha história e fazer essa história ser ouvida e movimentada. E hoje eu atuo com energia, até comentei isso lá pra você, ela falou. Então vamos lá. Minha história é longa e vou fazer um resumo. A situação é grave, a justiça nem tem dado a atenção necessária e meu filho que está pagando por toda essa impunidade. Eu não escolho me calar e correr o risco do meu filho ser mais um número para estatísticas do país. Então vocês entenderam como é grave a história, né? Uns anos atrás conheci o pai do meu filho e embarcamos muito rápido num relacionamento. Em alguns meses nós já morávamos juntos. Ele sempre deu muitos sinais de ser abusivo, porém na época eu não tinha consciência. Quando eu o conhecia, já estava escolhendo ser mãe, pois tinha tido um problema no meu útero e poderia não ser mãe mais para frente. Com menos de um ano juntos, então eu engravidei. Só que ao contrário do que eu esperava, naquele momento em diante, eu senti uma tristeza profunda. Eu não tive uma gestação tranquila. Eu passei muito mal, muitas situações estressantes. Hoje eu suspeito talvez de ter tido uma depressão, pois eu conversei com algumas pessoas e percebi que eu tive os mesmos sintomas. Ficamos juntos aproximadamente até os 3 anos do meu filho. Moramos na mesma casa por alguns meses, porém separados. Então depois que o filho fez 3 anos, eles separaram, mas continuaram morando juntos. Quando eu já não aguentava mais, eu larguei tudo para trás e me mudei. Na época, inclusive, ele ajudou na mudança e convivia dentro da minha casa. Foi bem no período que a gente teve aí que parou o mundo, né? Que eu nem vou falar o nome. Que todos nós tivemos que ficar em casa. Inclusive, ele se mudou para minha casa por um tempo com a desculpa de que eu não teria dinheiro e ele ficaria lá para me ajudar a arcar com as despesas, já que ela estava sem trabalhar. Foi só uma desculpa para ficar perto, tentando controlar tudo. Eu tinha saído do relacionamento, né, porém, ele continuava vivendo comigo. Ele só se afastou quando entrei com a Lei Maria da Penha, pois eu vivi 4 tipos de abuso: físico, sexual e financeiro. Na época eu estava esgotada, eu não tinha rede de apoio, eu lidava com tudo sozinha e ainda tiveram pessoas que se aproximaram de mim para aproveitarem da minha fraqueza e me prejudicarem. O genitor ficou um tempo sem ver o filho,
temos um histórico de processos um contra o outro. E eu nem sei se eu posso falar isso aqui, gente, mas ela tem um processo assim, como que eu vou falar isso para vocês entenderem? Ela desconfia, né, que ele fez algo muito ruim com o filho, se é que vocês me entendem. Porém, Dani, esse cara, ele já estava se movimentando para tirar a guarda do filho dela. Com toda a minha exaustão, eu acabei fazendo algumas escolhas que não foram tão boas para ela. Porém, era a consciência que eu tinha na época. Então, eu perdi a guarda do meu filho há mais de 1 ano. Desde então, eu nunca mais tive contato com ele. Eu venho buscando tudo na justiça. Eu estou no meu limite. Não tem acontecido nada. Eu nunca fui ouvida pelo juiz. Eles tiraram a guarda de mim e eu nunca tive a chance de falar. Eu nunca fui ouvida, eu nunca pude me explicar. E pelo jeito, nunca pesquisaram o histórico dele para entregar essa guarda a ele, já que ela tinha um processo contra ele, que ela acusava ele de fazer algo grave com o filho deles, né? Eu sou grata a tudo que eu passo, pois faz parte do processo de evolução. Eu precisei estar disposta a perder tudo para ganhar tudo. Toda situação existe 2 polaridades e eu escolhi voar com essa situação ao invés de morrer. Eu acho que o que ela quer dizer aqui é que eu entendi, é que muitas vezes na vida a gente faz escolhas, pode ser erradas, que a gente tem que chegar lá naquele fundo do poço mesmo para a gente realmente se reerguer, para a gente realmente mudar talvez as coisas que a gente pensa, como a gente vê o mundo. Então ela teve que ir lá no fundo do poço, ela teve que perder tudo para ela entender realmente, voltar para cima e reagir, né? E começar aí a cuidar da vida dela. Bom, em abril deste ano chegou para mim uma informação que meu filho foi agredido pela madrasta. Inclusive ele foi espancado. A escola denunciou. Foi feita uma denúncia no conselho tutelar, feito exame de corpo de delito. O genitor deu um depoimento totalmente fácil e se eximiu de tudo, fingindo não saber o que estava acontecendo. Tudo já pensando para que não perdesse o contato e o controle sobre o filho. Eu fui até a vara da infância e da juventude e descobri o processo de maus tratos que existia e solicitei para acessar o conteúdo. É chocante tudo que estava escrito lá, e mais chocante ainda é ver que os órgãos componentes estão se fazendo de cegos. Então me informaram que a guarda estaria agora com a avó paterna, ou seja, não tem lógica. Eu descobri que o genitor ainda mantém um relacionamento com a madrasta, o que no depoimento ele disse que tinha sido encerrado para a segurança do meu filho. Eu descobri que meu filho ainda residia na casa do genitor com a madrasta. E eu fiz uma denúncia no conselho tutelar para que isso fosse averiguado. O próprio genitor afirma de que podem falar o que quiser, pois a justiça não averigua nada do que é falado em depoimento. Meu pai e minha mãe, eles ganharam o direito de ter contato com meu filho em semanas intercaladas. Eles também não têm contato com meu filho, né, com o neto. E imagina, um abusador, né, tirar toda a base da sua vítima. Ele tenta ter o controle total, usando de ameaças e manipulação. Ele retira tudo que traz alegria para a vítima e afasta tudo e todos que o protegem. Porém, o genitor tenta atrapalhar a todo custo. Claro que ele não quer que a criança tenha contato com ninguém. Não quer que a gente saiba o que está acontecendo. Eu passei por 2 estudos psicossociais, os 2 com parecer a meu favor, dizendo que eu tenho total condição de retornar o contato com meu filho. O Ministério Público deu parecer favorável para o retorno da convivência também. O advogado que atua no meu caso não tem pulso. Ele só sabe me dizer que não tem o que fazer e tem que esperar.
Eu não escolho esperar que o pior aconteça com meu filho ao invés de termos um reencontro e um abraço. Hoje eu atuo na área de consciência. Eu peguei a situação e fui atrás do meu autoconhecimento. Eu busco cada dia mais acessar mais consciência. Meu passado e minhas escolhas passadas não definem quem eu sou hoje. Eu busquei a minha melhora e cura e estou exausta de ser vista como inimiga e entregar o meu filho para o real inimigo. A juíza determinou que a partir do dia 21 de maio, meus pais teriam visitas intercaladas com meu filho. Poderiam buscá-lo às 9 da manhã e devolvê-lo às 7 da noite na residência da avó paterna, que tem a guarda nesse momento. Nesse dia, meu pai compareceu com o advogado e foi necessário chamar a polícia para que ele fosse entregue. E só fizeram isso quase ao meio-dia. No dia 4 de junho seria o próximo dia da visita. Então, no dia 3, o genitor enviou uma mensagem dizendo que meu filho estava doente e que não teria visita. O advogado avisou, o advogado do meu pai, já era quase meia-noite. Claro que eu sei que isso tudo é uma invenção. Eles são capazes de tudo e nada acontece. No dia 4 de junho, meus pais compareceram no horário combinado. Porém, o advogado dessa vez não acompanhou. Chamaram uma viatura que chegou ao local às 9h24. Porém, um dos policiais entrou na casa e permaneceu por muito tempo. Retornou falando que não podia fazer nada. Às 10h34, minha mãe solicitou outra viatura que até o meio-dia não tinha aparecido, conforme ela relatou. Minha mãe, ela trabalha na feira da Afonso Pena e é o único sustento dela. E ela tinha faltado à feira para estar com o neto. O genitor então descumpriu a ordem judicial por 3 vezes e nada acontece com ele. Os advogados entram com tudo e nada é feito. Hoje é dia 2 de julho. Meus pais tinham uma ordem judicial de busca e apreensão da criança com comparecimento de oficial de justiça. Mas o genitor fugiu com meu filho. Simplesmente nenhum órgão que fomos atrás nos acolheram. Só mandam peticionar e nada é feito. Quantos casos de morte nós teremos que assistir por conta dessa justiça falha? Eu peço encarecidamente que nos ajudem que esse caso seja visto e tomada a devida atenção, para que possamos salvar uma criança, para que não fiquemos esperando pelo pior. Estamos tentando de todas as formas pela justiça, só que a vida do meu filho, uma criança de 7 anos, está em risco. Meus pais são idosos, perdem o convívio com o neto. É um tempo que não vai retornar. E simplesmente o genitor faz o que quer. E ela falou assim: será que teremos mais uma história de final trágico? Por puro e mero descaso da justiça, a quem devemos recorrer? Eu fico muito triste de ler a história dela. Eu conheço ela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que quem nunca passou por problemas, né, gente? Quem nunca teve um breakdown aí? Imagina se eu estivesse lutando pela guarda dos meus filhos na época que eu tinha ansiedade, pânico. Não teria juiz que teria me dado a guarda, né? Porque eu estava completamente fora de mim. E claro, eu me tratei. E hoje, né, eu posso estar com meus filhos. Claro que eu e o Bruno, a gente nunca teve isso de guarda, tá, gente? Tô dando um exemplo. Que todo mundo passa por períodos difíceis. Olha, eu fico triste porque, assim, o maior prejudicado nessa história é a criança. E, claro, ela tá certa, ela é mãe, ela tem que lutar pelo filho. E o pai, em vez de, assim, né? Porque, gente, imagina o tanto de trauma que essa criança deve estar passando. É polícia, é isso, é aquilo. É o pai que não entrega, aí manda a polícia ir lá. Então, assim, a criança, eu falo isso, gente, porque eu posso falar isso, porque eu passei por isso. No caso, eu era a criança, tá? E isso, assim, claro que eu não culpo meus pais, mas eu acho que eles poderiam ter evitado muita coisa. Muitos traumas que eu cresci com eles, insegurança, poderia ter sido evitado. Apesar do meu pai, sempre falo pra vocês, ser um pai maravilhoso.
Eu acho que muita coisa poderia ter sido evitada ali. Eu sei que na época também uma conversa com a minha mãe era muito difícil, então nem sei como meu pai conseguiria lidar com isso de uma maneira boa. Mas o meu pai e a minha mãe, eles lutaram pela minha guarda e a guarda do meu irmão por muitos anos. E meu pai tinha a nossa guarda. Só que assim, a gente nunca teve problema de ir, né? Meu pai sempre cumpriu. 15 em 15 dias tinha que estar na casa da minha mãe. A minha mãe se mudava muito nessa época. Teve vezes da minha mãe morar no Rio de Janeiro e eu lembro a gente pequeno, eu e meu irmão, meu pai colocando a gente dentro do avião em Vitória e minha mãe buscando no Rio. A gente era, nossa, muito pequeno, assim, sabe? Eu tenho essa lembrança. E hoje eu entendo que isso poderia, assim, ter sido, sei lá, eu acho que os dois lados, tá? Eu não vou culpar só a minha mãe por ter lutado pela guarda da gente, e não vou culpar o meu pai por talvez não ter sido sabido lidar com a situação. Mas por muitas vezes a gente ia pra casa da minha mãe, aí minha mãe não queria devolver a gente, aí meu pai mandava a polícia, aí era oficial de justiça. Isso pra mim, na época, foi muito marcante. Então eu imagino o que o filho dela tá passando. Claro que eu acho que ela tem que lutar pela guarda do filho dela, né? Mas seria muito melhor se os dois sentassem, conversassem e chegassem num acordo, né? Não, vamos cumprir, a justiça a justiça falou que então vai, né, ver os avós. Vamos lá, vamos cumprir isso, sabe, gente? Porque não adianta ficar essa guerra de braço. Quem sofre 100%, vocês podem ter certeza, é a criança. Eu, quando eu me separei do Bruno, meu Deus, eu orava pra eu nunca ter uma briga com o Bruno por causa de guarda de filho. Até porque eu morava fora, né? Então, assim, graças a Deus, Deus me honrou que eu e Bruno sempre fomos assim. Hoje meus filhos são de maiores, né? Mas quando eles eram pequenos, a gente nunca teve problema. Bruno deixava os meninos ir pra Londres, eu cumpria, os meninos ficavam um mês comigo em Londres, eu botava no avião, eles chegavam em Vitória, tudo direitinho. Quando eu passava férias no Brasil, o dia que eu chegava, ele já ia pro aeroporto, me entregava os meninos. Na hora que eu ia embora, ele ia no aeroporto e pegava os meninos. Então, assim, graças a Deus a gente nunca teve problema, porque isso era uma preocupação que eu tinha muito comigo, porque eu não queria que os meus filhos passassem o que eu tinha passado. Os traumas que eu tive de polícia entrar na casa da minha avó para pegar eu e meu irmão, porque a minha mãe tinha desrespeitado a justiça, né, oficial de justiça, ir atrás. Então, assim, hoje lembrando, era exaustivo, sabe? Era exaustivo. Fora de ter que entrar em sala de juiz na época, eu não sei nem se hoje em dia é assim ainda, e falar com quem que você quer morar, com o papai ou com a mamãe. Então, assim, gente, é horrível. Mas eu entendo o caso dela. Nós, eu e meu irmão, graças a Deus, não passamos o que o filho dela tá passando aqui, que é um caso de abuso físico, né? Ele foi espancado pela madrasta. Então tem isso lá no Ministério Público, né? Tem isso no processo. Então, claro que ela está preocupada, porque se o menino está sofrendo abusos dentro de casa. Infelizmente, o que ela falou é verdade. Temos Isabela Nardoni, né? Temos o Henry, padrastos, madrastas, e infelizmente eu entendo o que ela quer dizer com isso. E claro que ela está preocupada. Agora, eu vou te falar uma coisa, amiga. Eu mudaria de advogado, porque será que esses advogados aí, sei lá, não estão eu não sei a situação financeira dele, eu não sei como é, mas será que esses advogados aí também não estão comprados por ele? Porque, gente, eu acho a justiça muito falha, sabe? A justiça é muito lenta. E eu vou falar pra vocês, não é só no Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos a gente teve um caso do menino, que tem até na Netflix, o documentário, que, gente, era Hernandes, né? Alguma coisa Hernandes o nome dele. Esqueci o nome dele, ele tinha 7 anos de idade. Quem lembrar, deixa aí nos comentários. Quando ele nasceu, a mãe dele deu ele pro irmão dela. O irmão dela cuidava dele super bem. Ele
era homossexual, então ele tinha um marido. Ele e o marido cuidavam desse menino maravilhosamente bem, um menino super feliz, saudável. Chegou um ponto da vida que não se sabe o porquê. Muita gente fala que é porque também às vezes, né, você tem filho, então o governo te dá benefícios, te ajuda com dinheiro, e essa mãe acaba pegando esse filho para isso, tá? Ela trata esse menino muito mal. E ela tem um marido, que não é o pai do menino, que trata o menino pior ainda. E eles fizeram, assim, barbaridades com esta criança. A escola denunciou, vizinhos denunciaram e nada foi feito. A justiça foi lá, serviço social, isso e aquilo, e nada foi feito. E este menino acaba morrendo, tá? Ele morre espancado. Fora o caso dele, na Inglaterra também teve o caso de uma neném mais ou menos parecido. Então, isso não é só no Brasil. O descaso não é só no Brasil, né? Infelizmente, isso vem em contrapartida também, que às vezes a gente conta casos aqui de mães que acabam perdendo a guarda dos filhos, né? E então, assim, o que eu vejo é que é tudo assim, muito 880. Ou a mãe acaba perdendo a guarda do filho, dá um filho também, né, para uma família forest family, que chama aqui, uma família para criar aquela criança, tira a criança do convívio dos pais, né? E às vezes, quando realmente se precisa, essa criança continua no convívio lá do pai, da mãe ou do padrasto, né? E o que ela quis dizer aqui, que o filho dela não vira uma estatística, é isso. Ela não quer que o filho dela aconteça o que aconteceu com Isabela Nardoni, com Henri, né? E vários, o Bernardo. Meu Deus, aquela história do Bernardo, Jesus amado. Nossa, aquela história de cortar o coração. Como aquele menino sofreu. O próprio menino, de acho que 7 ou 8 anos, foi na frente do juiz e falar o que estava acontecendo, que ele era maltratado, né? Pela madrasta, pelo pai, e nada foi feito. Então, infelizmente, eu acho que a justiça tem muitas falhas, né? E ela não quer que o filho dela seja mais uma estatística. Ela não quer que esse caso caia no esquecimento. Você vai ter que ter muita paciência, né, para lidar com isso, porque vem aquilo também, né? A gente acaba querendo fazer uma loucura. Aí você faz uma loucura, você é doida, né? Então aí você perde a guarda mesmo. Aí que falam que não, é maluca, olha lá, vem pra porta da minha casa gritar, faz escândalo. Então é uma situação assim, terrível. Eu não vou dar palpite, gente, porque eu não sou advogada, mas para isso eu trouxe a história aqui pra vocês. Se tem alguma advogada aí, né, a gente tem tantas pessoas que nos assistem, algum psicólogo, sei lá, alguém que possa conversar com ela, que possa de repente ajudar nesse caso. Eu sei que ela é de Minas, tá, gente? Ela é de Minas Gerais. Então, se tiver algum psicólogo, um advogado, né, que veja alguma luz aí no fim do túnel para ela, porque sempre tem, entre em contato aqui nos comentários, ou nos comentários não, gente, porque é muito comentário, eu não consigo ler. Entre em contato lá no meu e-mail que fica aqui embaixo, eu passo para ela, tá bom? E quem sabe a gente consiga ajudá-la. Como eu falei para vocês, eu quis contar essa história, não é nem para eu dar palpite, porque eu acho que eu não tenho, né? Eu não tenho como dar palpite num caso jurídico se eu não sou advogada. O que eu podia falar para vocês é a parte que eu também vivi, que foi parecida com o que o filho dela está vivendo. Graças a Deus, não sofri abusos físicos, pois tive uma madrasta maravilhosa. E minha mãe, por mais doida que ela fosse, ela também nunca colocou a gente em nenhuma situação de risco, assim, com homem dentro de casa, nem nada. Mas imagina você saber que o seu filho está dentro de casa, apanhando, sendo espancado por uma outra mulher,
né? E você não poder fazer absolutamente nada. É frustrante, é enlouquecedor. Eu acho que a palavra seria essa, enlouquecedor. Então, se alguém puder ajudá-la, escreve aqui no e-mail pra gente, tá bom? E vamos torcer, vamos fazer uma corrente aí, torcer por ela, para que tudo dê certo. Beijo e até o próximo. Tchau.